E hoje um tema, será que as pessoas estão reconhecendo? Vamos falar, o que seria maturidade? Bom, maturidade é algo que faz parte do desenvolvimento do ser humano, né? Graças a Deus. Você sabia que, inclusive, o ser humano é o que demora mais a adquirir maturidade? Da espécie dos seres mamíferos, né? Da espécie, de todas as espécies que existem, o ser humano é o que mais demora a adquirir maturidade. Acho que é por causa da inteligência. Acho que é da inteligência. Existe uma faixa cronológica para definir maturidade? Existe sim, porque na fase de desenvolvimento psíquica, até mesmo a visão cronológica neuronal mesmo, o cérebro, então os cromossomos, toda a parte de neurônios, todas as sinapses, ela segue um padrão de desenvolvimento. Então o cérebro, ele nasce pronto enquanto a massa encefálica e a parte craniana. Mas o que tem lá dentro, que são essa parte neuronal, ela vai seguindo desenvolvimentos, que ela vai desde a infância até a fase adulta. A gente coloca, por exemplo, que um adulto ele tem toda a formação do cérebro completa numa adolescência, onde que se chega até uns 20 anos. Isso seria o padrão normal. Certo. Aos 20, 21 anos, o adolescente já está com toda essa parte formada. Entendi. Mas hoje a neurociência descobriu que pode acontecer, inclusive, um amadurecimento tardio, que não seja somente da parte hormonal, mas da parte cerebral também. Então, o sujeito até uns 30 anos pode estar ainda tendo sinapses que estão sendo formadas e que vão fazer com que o indivíduo adquira mais maturidade. Porque o que acontece? A sinapse era o quê? Era uma conexão neuronal, onde que quando é criança, a criança, por exemplo, ela tem que aprender a falar e a engatinhar. Certo. Essa sinapse, ela existe naquele período, ela precisa só daquilo. Quando chega na adolescência, você precisa mais dessa sinapse de aprender a andar e falar? Não! Então ela descarta aquela e introduz outras novas. O que, por exemplo? Agora eu preciso de ter um vínculo relacional com as outras pessoas, que eu inclua o outro na minha relação. Então, nesse período que é a adolescência, por isso que tem muita crise na adolescência. Não é por causa da mudança apenas hormonal, é por causa da mudança também que está ocorrendo dentro dos nossos neurônios, dentro das nossas sinapses, que são as conexões que tem dentro do nosso cérebro. E o que é uma coisa que é muito importante, que todos nós possamos saber, e você, inclusive, ter conhecimento em casa. Esse relacionamento, esse vínculo, a relação de afeto, de carinho, a relação com o outro, isso ajuda a amadurecer essa relação. Por quê? Nós temos a parte cognitiva, certo, que é a parte que é inteligente, que é lógica, que é a parte mais racional, e temos a parte afetiva. E as duas, elas estão em conexão o tempo todo. Então, o ser humano, ele amadurece mais rápido, ele começa a adquirir muito mais consistência quando tem apoio e auxílio desse outro, que é um pai, uma mãe, um pastor, um tio. Entendi. Esse envolto, ele ajuda a pessoa a se tornar mais independente ou dependente. Entendi. Então, isso vem desde o início da vida do sujeito. Então, pode chegar, nós temos adultos com 20, 30, 40, 50 anos, mas com mentalidade de 15, de 7, de 8. Aproveita então, fala um pouquinho disso, Léo, porque você trabalha com jovens adultos, que é esse perfil ali acima dos 27 anos, né? Nós trabalhamos. Vamos falar como é que anda aí a maturidade do jovem adulto, porque daí nós vamos falar o reflexo disso na vida espiritual. Não tem como separar o que a Carla disse, fazer um paralelo tantamente quanto no mundo espiritual. Porque quando a pessoa nasce de novo, tem todo o processo, está nascendo de novo, está conhecendo a palavra e vai sendo fundamentado, alicerçado na palavra. Quando essas fases não são respeitadas e elas são queimadas, essas etapas queimadas, isso vai refletir na fase adulta, como a Carla bem disse. Então você vê pessoas com muitos anos de igreja, mas ainda com atitude totalmente ainda de um novo convertido. Então, o que ocorre é que tem que haver esse processo de amadurecimento e daí, quando a pessoa se converte, tem que haver esse discipulado, esse acompanhamento, essa instrução, né? Para quando chegar na fase adulta espiritual, ainda que seja na fase cronológica, mas você pode ver que espiritualmente ela é muito infantil. E Paulo fala muito disso lá na carta aos Coríntios. Exato. Totalmente Infantilizado, atitude espiritual totalmente infantilizada, muita inveja, muita rixa, muito disse-me disse, e isso é atitude de pessoas infantis. Então Paulo manda abandonar isso, né, para que você possa crescer. Então a gente vê hoje nos jovens adultos ainda muitas pessoas espiritualmente infantilizadas. Exato. Porque foram etapas queimadas. Talvez um discipulado não foi bem adequado, um discipulado não for bem adequado, então vai queimando etapas. Tem pessoas que já com pouco tempo de convertido já se torna líder. Isso queima a etapa de um crescimento. E a pessoa fica frustrada, desanima, então tem que ser respeitado, como você mesmo disse. Fazendo um paralelo no espiritual, tem que haver esse respeito. Nasceu de novo, dá um leite,
caminha. Vai conhecer, vai ter intimidade, vai ver como é que é, justamente, como é que é essa proximidade. Mas hoje nós vivemos num mundo fast food. Num mundo de tudo muito rápido. Não, aí eu já tenho que pular, queimar a etapa, gente, é a pior coisa não que tem, qualquer porque depois ela vai fazer. explodir lá na frente. Vai, mas muitas vezes a própria igreja, ela cobra já um serviço. E como lidar com isso? E aí que tá, o que acontece? O ser humano, às vezes, ele não reconhece que dentro dele tem uma parte que é falha. Gente, só dá uma coisa, acho que libertadora para vocês. Todo ser humano é falho. Graças a Deus. Todo ser humano é incompleto. Todo ser humano tem carências e tem necessidades de que o quê? A sua vida não está plenamente. No dia que você estiver pleno, perfeito, Jesus te leva. Pode ter certeza disso, porque você já adquiriu a maturidade, já fez tudo que você tinha que fazer. Mas enquanto você estiver na fase humana, na Terra, você está em fase de crescimento, você está em aprendizado. Então a melhor coisa para se adquirir maturidade é o quê? Poder trilhar dentro do meu caminho o que é que o Senhor quer me ensinar, o que eu tenho que mudar, o que eu tenho que transformar dentro de mim. Sabe por quê? Tem partes nossas que foram moldadas, preparadas, organizadas, instruídas por um outro adulto imperfeito. Pai e mãe é imperfeito. Não existe nenhum ser humano perfeito. Então, se eu fui preparado, educado por alguém imperfeito, com certeza essa pessoa me passou algumas imperfeições dela. Com certeza. Se eu reconheço a minha imperfeição que foi passada por meu pai, por minha mãe ou pela sociedade, eu tenho como mudar aquilo em mim. Agora, se eu só falo, eu vou ser diferente do meu pai, mas não sabe o que é o ser correto, o que é o ser normal, o que é o ser diferente, Carla, eu vou acabar repetindo, às vezes assim, meu pai era muito ausente, meu pai era muito grosso, aí a pessoa vai só para o oposto, você está sempre mirando o lado negativo. O que você tem que mudar em você para você se tornar uma pessoa mais coerente? Na hora que vier uma parte sua que é agressiva, você tem que ver, peraí, veio essa parte agressiva em mim. Então eu tenho que agora, eu adulto, pegar essa parte minha, talvez da adolescência ou da infância e fazer com que eu tenho que aprender como Jesus falou, eu tenho que ser manso e humilde. Eu tenho que ter uma base, uma nova referência para me fazer cheque com a referência anterior e eu fazer uma escolha no agora de o quê? Ter dentro de mim um registro que foi errado, que me machucou e que me feriu, mas eu interfiro, mas é uma parte minha, adulta, interferindo numa parte minha infantil. Então esse processo é o quê? Quando Paulo fala, antes eu era como menino, eu falava como menino, agora eu sou gente grande, eu tenho que fazer coisa de gente grande, é como se a gente grande estivesse intervindo na pessoa criança. Entendi. É como que, inclusive, assim, miserável homem que eu sou, que eu gostaria de fazer uma coisa, mas eu não consigo fazer. Eu não dou conta de fazer algo que eu tanto gostaria. Por quê? Eu sei o que eu tenho, eu sei quem eu sou, mas tem uma parte minha que está doente. Tem uma parte minha que está falha. Então eu tenho que ir lá e ajudar essa parte minha que está falha. Entendi. Aí sim eu vou cada dia mais, cada dia eu vejo uma parte, corrijo ela, arrumo, ótimo. Entendi. No dia seguinte vejo outra. Aí o ser humano vai crescendo e vai amadurecendo e vai se tornando um ser mais parecido com o nosso referencial de perfeição. E tem até... Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.